Continuando nossos estudos sobre geometria, nessa aula falaremos sobre semirretas e ângulos. Como sabemos, a semirreta é um trecho da reta que tem origem e um sentido, né? Então, já que ela é um trecho da reta, eu vou criá-la a partir de uma reta. Então, eu colocarei aqui um ponto O, um ponto qualquer aqui sobre a reta R. Esse ponto O, ele forma duas semirretas, né? Uma de O, vamos dizer assim, para baixo, e a outra partindo de O para cima, né? Esses termos para baixo e para cima ficam um pouco impreciso. Então agora a gente pode destacar em letras minúsculas os dois sentidos que uma reta tem. Uma vez que a reta tem uma direção, né? Ela continua infinitamente aqui para onde as setinhas apontam. Então ela tem uma direção. Só que ela tem dois sentidos. O primeiro sentido aqui, né, que eu destaquei em verde, né? Eu vou usar a letra minúscula A. O sentido que eu destaquei com a cor azul, vou usar a letra B. Então, para representar uma semirreta, lembrando que no caso aqui desenhada a gente tem duas à esquerda, né? A gente pode indicar essa semirreta a partir da origem dela, né? Do ponto que define a origem e um dos sentidos. Então, essa seria a semirreta que eu destaquei em verde, ou ainda, agora a semirreta que eu destaquei em azul seria a semirreta O no sentido B. Tá? Então eu posso indicar uma semirreta ou a partir da sua origem e destacando seu sentido, ou ainda criando pontos. Vou criar um ponto A aqui e um ponto B aqui. Então a semirreta O que vai no sentido A é a mesma coisa que a semirreta que tem origem em O e segue infinitamente aí no sentido do ponto A. Analogamente, temos também a semirreta OB, que parte do ponto O, tem origem no ponto O e segue aí infinitamente no sentido do ponto B. Então, para recordar essa nomenclatura, eu vou começar aqui por essa semirreta destacada. Ela tem origem no ponto X e segue infinitamente no sentido do ponto Y. Isso é denotado aí por essa barrinha horizontal com uma setinha apontando para a direita. O primeiro ponto sempre é a origem. O segundo elemento pode ser o ponto que indica o sentido dessa semirreta ou o próprio sentido da semirreta, tá bem? Então aqui nessa semirreta a gente vai representá-la por AB. Ela tem origem no ponto A e segue infinitamente no sentido do ponto B. Por fim, essa última semirreta, ela tem uma origem e um sentido, né? Então, ela começa no ponto O e vai no sentido indicado pela letra A. E representamos da mesma maneira. Agora recordaremos o que é um ângulo. Um ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem. Então, vou iluminar aqui esse ângulo que está representado. E como a gente pode chamar esse ângulo, né? Como que a gente pode se referir a ele? Essa origem comum, vou dar uma letra aqui para ela que a gente usa comumente, a letra O. Então, posso representar esse ângulo aí como sendo o ângulo AOB. E a gente sempre coloca o vértice, né, esse ponto aqui, a origem das semirretas, no meio e com esse chapéuzinho aqui em cima, tá? Que indica que é um ângulo. Ou ainda AOB. Então, aqui eu estou usando os sentidos e a origem, né, desse ângulo. Então, os ângulos eles têm alguns elementos. A origem das semirretas aí em comum, né, essa origem comum, as duas semirretas que formam um ângulo, é chamada de origem ou vértice. E as semirretas que compõem o ângulo são chamadas de lados. Então, por isso os elementos do ângulo são o vértice e os lados. Tá? O vértice é a origem das semirretas e os lados são as semirretas. Bom, mas isso que eu apresentei já não era novidade, né? A gente já tinha visto tudo isso ao longo dos anos anteriores. Agora a novidade que a gente vai
vai se deparar nessa e em algumas outras aulas, são algumas construções geométricas, né? Então, aqui agora a gente vai aprender a transportar um ângulo de lugar, usando somente régua e compasso. Então aqui a gente vai ver agora num vídeo gravado à parte, como fazemos para transportar esse ângulo A ou B de local. O primeiro passo é construir uma semirreta que será um dos lados do novo ângulo. No caso em questão, eu chamei essa semirreta VR, com origem em V e vai no sentido de R. Com o compasso em mãos, fazemos uma abertura qualquer, colocamos a ponta seca do compasso em O e traçamos aí um arco, de modo a cruzar as semirretas OA e OB. Com a mesma abertura, coloco a ponta seca do compasso em V e traço um arco. Mais ou menos, né, tem que ser mais ou menos do tamanho do arco traçado no outro ângulo. Agora ajustamos a abertura do nosso compasso de modo que ele tenha o tamanho dos encontros aí das semirretas OA e OB com o arco desenhado. Com essa mesma abertura, voltamos aí para a semirreta VR, colocando aí a ponta seca do compasso no ponto de encontro entre o arco já desenhado e a semirreta VR e traçamos ali o encontro desses dois arcos. Bom, eu vou dar nome a esses pontos para facilitar a nossa compreensão. O ponto de encontro entre o primeiro arco e a semirreta OA será chamado de ponto A. O de encontro do mesmo arco com a semirreta OB é chamado de B. O ponto aí na semirreta VR com aquela abertura do arco anterior será chamado de R. Esse nosso novo ponto aí que eu criei, né, de encontro entre os arcos, é chamado de S. Agora, traçando aí a semirreta VS, né, a semirreta aí VS, nós temos que os ângulos AOB e SVR são congruentes, né? Pois têm a mesma medida. Então vimos que os ângulos AOB e SVR têm a mesma abertura. Agora vamos lembrar aqui algumas definições. Então, primeira delas, ângulos congruentes. Dois ângulos são ditos congruentes quando têm a mesma abertura. Então vou destacar aqui. Isso quer dizer o quê? Que o transporte de ângulos que a gente acabou de aprender, ele serve para construirmos ângulos congruentes, tá bem? Porque esses ângulos que a gente constrói têm a mesma abertura. Bom, já que falamos aqui em abertura de ângulos, vamos lembrar de algumas classificações de ângulos com relação à sua abertura. Primeira classificação que a gente tem, acho que é mais fácil de lembrar, é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo formado por retas perpendiculares, ou ainda aquele ângulo cuja abertura é exatamente 90 graus. O ângulo agudo é o ângulo que tem medida entre 0 grau e 90 graus, ou aquele ângulo cuja abertura é menor que a abertura do ângulo reto. O ângulo obtuso ele é aquele que tem medida angular entre 90 graus e 180 graus, ou ainda a gente pode considerar que ele tem a abertura maior que o ângulo reto e menor que o ângulo raso. E por fim, o ângulo raso, que vocês devem se lembrar, é o ângulo formado por duas semirretas opostas. A medida dele é 180 graus. E para finalizar esse nosso momento de recordação, vamos lembrar aí o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Dois ângulos são ditos complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Então aqui abaixo eu representei os ângulos AOB e BOC. AOB mede 60 graus, BOC mede 30 graus. Então, esses dois ângulos aí, eles são complementares, tá bem? Porque a soma de suas medidas, 30 mais 60, é igual a 90 graus. E dois ângulos são ditos suplementares
quando a soma de suas medidas é 180 graus. Lembra que eu brinco com a sonoridade? Suplementares 180 graus, para não esquecer. Fiz aqui um exemplo. Fiz os ângulos aí FVE e EVD. A gente vê aí que o FVE tem abertura medindo 110 graus e o EVD tem abertura medindo 70 graus. Somando essas medidas a 180, logo eles são suplementares. Outra coisa eu acabei não anotando, mas para a gente conversar, para recordar, o suplemento de um ângulo é o que falta para ele completar 180 graus. Então a gente pode dizer que o suplemento de 100 graus é 80 graus. Tá? Analogamente, o complemento de um ângulo é o que falta para esse ângulo completar 90 graus. Então, o complemento de 70 graus é 20 graus. Tá bem? Então, o conteúdo para a gente discutir nessa aula de hoje era basicamente esse. Então, tradicionalmente, a gente, ao final da aula, volta aqui para a nossa saudação inicial. A gente marca um check aí no conteúdo visto. E, se você gostou desse vídeo, clique aí no botãozinho de curtir. E se esse conteúdo for interessante para você, pode ser legal para algum colega seu, então fique à vontade para compartilhar. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos. Até mais.